Empreendedorismo e muito mais. É inspiração de verdade. Apresentação Flávia Salim. Podcast Movimento Inspira Mulheres. Toda segunda às 15h, aqui na Nova Difusora. Saúde e nutrição. A nossa nutricionista dá dicas preciosas para ter uma vida saudável. Saúde e nutrição. Você conhece ou já ouviu falar em levedura nutricional? Pois bem, ele é um alimento obtido através de um fungo cultivado a partir da cana-de-açúcar e é considerado uma proteína de alto valor biológico, rico em vitaminas como o ácido fólico e minerais como ferro e magnésio. É muito utilizado para complementar a dieta de pessoas veganas, pois é fortificado com vitaminas do complexo B, selênio e outros nutrientes para atingir as necessidades nutricionais desses indivíduos. Além disso, ele pode ser utilizado para engrossar molhos e preparar arroz, feijão, macarrão, quiches e até saladas, aumentando assim o valor nutricional desses alimentos. Você ouviu? Saúde e nutrição. De volta a qualquer momento na programação. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Mas você... Nova Difusora! É impossível não escutar. Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Hoje, toda segunda-feira, às 15h, aqui, para fazer acontecer, para que todas as mulheres se inspirem, mas para que todas as pessoas se inspirem. Já disse para vocês, esse podcast é para a gente começar a semana com o pé direito. E hoje, gente, eu estou muito empolgada, vocês sabiam? Porque o meu convidado é um influencer. E eu, que sou mãe, fico babando. Eu acho que todas as mães aqui do podcast vão ter essa sensação. Você já imaginou ter um filho que começou com 12 anos de idade a falar de investimento na rede social e hoje é um influencer que fala sobre isso? Pois é, gente. Hoje eu estou aqui com o Felipe Moleiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu que estou empolgado hoje com o papo. É isso. Muito obrigado pelo convite, vamos lá. É isso aí, olha, gente, vocês viram que graça? Conta um pouco de você para nós, como que começou essa história esse seu interesse por investimento? Bom, quando eu tinha por volta dos meus 9 ou 10 anos de idade, mais ou menos, eu usava sempre muita rede social, assim, né? Tinha ali uma conta no meu Instagram que eu usava para seguir algumas páginas. E eu acho que eu devia seguir alguma hashtag, alguma coisa ali que falava sobre mansões ou qualquer coisa parecida assim. E aí eu via que o preço dessas coisas era muito alto, né? Às vezes aparecia um carro ali que era muito caro, ou mesmo uma casa que era muito grande, aparecia o preço e eu falava, nossa, isso daqui custa muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eu sou acostumado a lidar, por exemplo. E eu fiquei pensando por que havia uma discrepância tão grande, por exemplo, de patrimônio, né? Entre muitas outras pessoas da sociedade, e essas pessoas que tinham muito dinheiro de fato. E aí eu fui atrás de descobrir por que algumas pessoas tinham tanto dinheiro, né? Fui atrás de descobrir o que elas tinham feito para isso. Aí eu fui bem pro extremo, né? Pesquisei ali no Google as pessoas mais ricas do mundo, peguei aquela lista, olhei de cabo a rabo e vi a história de cada uma daquelas pessoas e foi aí que eu descobri o empreendedorismo e investimentos, porque eu descobri que essas pessoas elas tinham feito isso, todas elas eram fundadoras de empresas ou então pelo menos tinham algum contato com bolsa de valores, essas coisas que na época eu não fazia a menor ideia do que isso era, né? Não entendia direito o conceito de bolsa de valor, não entendia direito nada, não tinha absolutamente nada sobre o assunto. E então comecei a pesquisar sobre isso, porque eu achei interessante, né? Pensa, para uma criança ali com meus 10 anos de idade é muito curioso você pensar que você pode colocar seu dinheiro num lugar, daqui a pouco você vai tirar esse dinheiro com um pouco a mais, sem ter feito nada. Eu achei isso muito da hora, comecei a pesquisar cada vez mais. Foi uma coisa que me interessou, eu lembro que
embora no começo eu tenha achado um pouco difícil ali os termos técnicos e tudo, de certa forma foi uma coisa que eu gostei, né? Eu sempre fui muito curioso também, sempre usei de YouTube para ver assuntos que eu gostava, esse foi um assunto que eu me interessei. Comecei a pesquisar cada vez mais. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui encher o saco da minha mãe, que tá aqui com a gente hoje, pra ela criar uma conta pra mim, porque eu queria começar a investir e tal. E uma aí, conta enfim, num banco de investimento. exatamente, numa corretora de valores, né, que é por onde a gente investe. Enchi o saco da minha mãe pra criar uma conta lá, e com o dinheiro que eu tinha feito vendendo algumas coisas na minha escola, né, eu cheguei a vender bala, suco, livro na minha escola, livro didático, né, que Quero saber desse empreendedorismo antes também, hein? Sim, vou contar. Como eu queria começar a investir, né, eu não tinha dinheiro, porque, poxa, né, preciso começar a investir, preciso ter uma grana ali inicial. Como que eu fui fazer isso? Né, eu falei, olha, como eu tô a maior parte do meu tempo na escola, a única hipótese que eu tenho é vender alguma coisa na minha escola. Então, eu comecei a basicamente traficar bala na minha escola, contra a cantina ali, fui completamente concorrência ali da cantina e comecei a vender bala, chiclete, aquelas coisas na minha escola, por um preço mais barato que a da cantina, porque eu falei, olha, só tem uma cantina na minha escola, né? E como não tem menor concorrência, eles colocam o preço que eles quiserem e vendem, né? Então eu vou abaixar o preço, vou começar a vender isso aí. E aí, quando eu comecei a vender, deu certo. Oferta e demanda. Você Exatamente. criou ali... Eu criei ali a concorrência, entendeu? E aí eu consegui vender também, porque, enfim, o meu preço estava mais baixo. Depois disso também, eu já acho que eu estava no 5º ano, se eu não me engano. Todos os alunos... E a cantina, né, não foi atrás de você? Então, eu fiz meio escondido, assim, né? Eu não falei pra ninguém. Parecia que eu tava pegando dinheiro, tipo, de criminoso, sabe? Eu tava passando, assim, um negócio... a bala por troca do dinheiro assim, sabe? Escondidinho, chegava no canto da escola pra fazer isso. E aí, enfim, como eu tava no 5º ano, os livros que a escola usava com os alunos no 1º, 2º, 3º e 4º ano eu já tinha na minha casa, eu vendia esses livros também. E uma vez a gente fez um evento na escola que você podia montar uma barraca pra você vender qualquer coisa que você quisesse. E aí eu tive a ideia mirabolante de pegar e começar a vender suco com gelo seco. Por que suco com gelo seco? Porque sai fumaça. Então é muito bonito. Se você pesquisar qualquer coisa, qualquer bebida com gelo seco, você vai ver aí na internet que é uma coisa super legal. Porque é um copo, né? Eu coloquei um copo grande com suco e tal, a gente colocava uma rodelinha de limão ali e saía fumaça do copo. E aí a minha barraca foi a que mais vendeu na escola, então deu muito certo também. E com esse dinheiro eu comecei a investir ali, comecei a me aventurar, né? Comecei a dar uma brincada ali com bolsa de valores, com fundos imobiliários, que foi o que eu tinha descoberto na internet. Achei muito interessante, mas ainda estava tudo bem básico, né? Pô, ainda era bem criança. Continuei pesquisando por bastante tempo, até que passou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Quase 2 anos, eu criei meu canal na internet, porque eu pensei, olha, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre investimentos, eu achei tudo muito técnico. Então, eu consegui aprender, mas foi muito difícil, porque a linguagem era muito complicada na internet. Eu pensei que, provavelmente, eu não era a única pessoa jovem que estava em busca de aprender isso, e que talvez, se eu pudesse passar esse mesmo conteúdo que eu aprendi, só que com uma linguagem mais simples, eu poderia ajudar muitas outras pessoas. Sensacional. E aí eu criei meu canal com 11 para 12 anos, isso aí foi em 2020, né? E agora eu tô aqui, deu bastante certo, né? Você ficava estudando esses assuntos, Exatamente. pesquisando sobre esses assuntos. Tanto que hoje em dia eu até entendo bem mais, né? Eu comecei o canal ali, faltavam 2 semanas para eu fazer 12 anos de idade. Continuei pesquisando cada vez mais e como o canal deu certo, eu fui entrando cada vez mais em mercado financeiro também, conhecendo pessoas que trabalhavam no mercado, etc. Fiz curso, etc. Li vários livros também nesse meio tempo. Fui aprendendo cada vez mais, né? Eu digo que 99% do conteúdo de finanças que eu sei veio depois que eu comecei a produzir conteúdo, né? Legal. Agora eu quero falar uma coisa. Você é o filho caçula de 4? De 6. De 6? De 6. Uau! Então você é super mimado. Todo mundo deu dinheiro para você fazer investimento? Mais ou menos ali, né? O que acontece? Eu sempre pedia os presentes em forma de dinheiro. Então, muitas vezes era meu aniversário, alguma coisa assim, eu falava que eu não queria um brinquedo, ou eu não queria, sei lá, uma roupa, qualquer coisa que seja. Eu falava, pô, pega o dinheiro que você vai gastar nesse presente que você vai me dar dinheiro. Que aí eu escolho o que eu quero fazer com esse presente. E isso era bem, assim, bem mais novo mesmo até. Quando eu tinha, sei lá, meus 8 anos de idade, eu já preferia ganhar as coisas de dinheiro que eu comprava. E aí, quando eu tinha ali meus 10, 11 anos, eu utilizei para investir, né, esse dinheiro. Você não ligava para brinquedo, essas coisas, essa época não, você já tinha desencantado disso? Até porque, mais ou menos, acho que eu vejo nessa geração que, até por causa de internet e tudo, o brinquedo a gente foi largando a mão, assim, de brinquedo um pouco antes, né? Então, eu lembro que, pô, eu peguei esse dinheiro aí porque eu queria começar a investir com meus 10, 11 anos de idade. E aí eu acabei, enfim, utilizando nessa idade, a fazer investimentos, mas antes mesmo eu pegava, juntava aquilo ali para poder comprar alguma coisa que eu queria e tal.
Puta, que bacana. Eu acho assim, gente, é uma inspiração para nós. Depois eu vou perguntar para a mãe dele o que ela fez para ficar com esse menino tão focado. Porque eu acho que isso também tem a ver com foco e disciplina. Você Claro. se acha focado e disciplinado? Muitas vezes, em diversas coisas sim. Lógico que quando você gosta de fazer alguma coisa, se torna bem mais fácil, né? Então, eu sou um cara que, por exemplo, que eu gosto de ir pra academia fazer as minhas coisas. Então, embora nesses últimos tempos aí, por causa de algumas questões, eu não pude ir, mas, no geral, eu sou disciplinado para ir pra academia. Por exemplo, eu costumo ir, quando eu vou, né, eu pego pra engatar assim, eu vou todos os dias, sem o menor problema e tal. Mas a questão da disciplina é mesmo fazer quando você não tá com vontade, né? E qualquer coisa que seja de valor que você vai construir demora para ser construída, né? Não é rápido assim. E elas são construídas com você justamente fazendo aquilo todos os dias, fazendo toda hora por bastante tempo. Deixa eu ver o que a mulherada que está aqui no chat do YouTube está falando, né? Olha só que máximo, eles são o nosso futuro. Ai, que maravilha ver o sucesso de um jovem. Uau, tanto talento assim. A Marcinha está falando. O Além da Make, que é um outro programa de TV, que eu também participo, falou empreendedor nato. É isso mesmo, gente. Eu vejo que, assim, a sua geração, num contexto geral, tá? Até porque eu sou mãe de adolescente. Tem uma certa curiosidade. Tem a curiosidade, tem acesso, mas às vezes falta a coragem de fazer algo que seja dessa forma, seja desbravador. Mesmo a rede social, para algumas pessoas que eu vejo do nosso meio ali, adolescentes do nosso meio, do meio que eu convivo, às vezes eles ficam um pouco ainda tímidos de fazer postagens. Sim. O que você acha disso? Você usa muito a sua rede social para suas coisas pessoais também ou mais para suas coisas profissionais? Na verdade, assim, né? Eu sou entusiasta de diversos assuntos e eu comecei a estudar bastante nos últimos tempos a exposição a telas e tudo também. E em diversos aspectos eu não gosto muito do que as redes sociais elas acabam fazendo, principalmente com muitas vezes um público jovem. Então eu utilizo bastante apenas para consumir aquele conteúdo que eu acho que é válido para mim. Então aquela coisa que eu vou ver como uma forma de melhorar no meu dia a dia, melhorar no meu estilo de vida e tal. Então consumir um conteúdo que eu veja que é de valor de fato para mim. Mas eu uso muito mais até, por exemplo, o meu Instagram na área profissional. Então, para fazer as minhas postagens mesmo, até porque eu sou um cara que eu tenho outros hobbies, eu gosto muito de assistir filme, por exemplo, então eu acabo deixando de usar a rede social para assistir filme, por exemplo. Então eu acabo usando mais no quesito profissional, mas eu acho que o uso no pessoal ele pode ser muito válido e muito bom, né, muito positivo quando você usa ele para consumir um conteúdo que faça um bem para você, né? Porque como eu estava comentando, muitas vezes a rede social ela pode ser negativa para você quando você está ali há 2 horas consumindo conteúdos aleatórios, ali tá rolando um feed infinito de conteúdos que não agregam em nada para sua vida, só te fazem perder tempo. Muitas vezes acabam além de fazer perder tempo, às vezes causam alguns pensamentos, alguns gatilhos negativos em você. E se você consegue utilizar desse tempo que você está gastando ali, né, de forma inútil, você consumir um conteúdo que seja bom para você, você tá à frente já da maior parte dos jovens, né? Gente, perceberam que o Felipe está falando aqui para nós, assim, que assim, a gente tem que escolher o que a gente vê. Porque, assim, seja na televisão, seja até rádio, internet, tem todo tipo de conteúdo. Tem conteúdo que é uma porcaria. Até no Detal a gente viu conteúdo que era uma porcaria, né? Você vê pessoas que vão ali mostrando no final do show a bunda, enfim, coisas que a gente não precisa perder tempo. Mas o que eu tenho percebido, Felipe, na rede social é que, por exemplo, eu vou falar das meninas e das mulheres, que é um pouco do nosso público aqui. Sim. E eu quero ouvir um pouco de você sobre isso e depois a gente vai voltar para os investimentos e para as suas palestras. Vejo que muitas meninas não postam mais fotos sem filtro. Ficam refém daquilo. Não tem mais coragem de se mostrar, ou nem nunca teve. Talvez já tenha vindo na geração do filtro e usa filtro o tempo inteiro. E, de repente, eu conheço meninas que quando você olha na rede social e conhece pessoalmente... Parece outra pessoa. Parece outra pessoa. Qual a sua opinião como jovem com relação a isso?
Acredito que até esse é um dos aspectos negativos que eu vejo em mídias sociais, é porque muitas vezes o jovem, né, e aí isso acaba entrando nas meninas também, né, como uma forma de buscar a aprovação, né, e aí nesse caso uma aprovação física, né, uma aprovação de beleza. Então ela posta um conteúdo ali com um filtro porque ela se acha mais bonita utilizando aquilo, e eu acho que isso acaba tirando um pouco da naturalidade muitas vezes, mas que tá tudo muito igual, né? Então a maior parte das pessoas utilizam filtros. A partir do momento que você deixa de utilizar, você consegue ser mais original. E agora, né, na minha opinião pessoal, por exemplo, eu odeio filtro. Eu acho que toda mulher fica muito mais bonita sem filtro, mas aí não é comigo, né? Mas eu acho que acaba ficando uma coisa muito mais original. Você consegue se destacar ali, porque se todo mundo tá fazendo igual, todo mundo tá utilizando filtro, se você acaba postando uma coisa ali sem aquilo, sem, né, esse mecanismo ali, essa ferramenta, você acaba conseguindo se destacar. E eu acho que é até negativo muitas vezes você ficar nessa ideia, né, de buscar aprovação, porque muitas vezes a internet é um lugar muito tóxico, né, e as pessoas acabam comentando coisas negativas sem nem mesmo pensar sobre aquilo. Então, buscar aprovação em um lugar tão complicado, né, muitas vezes um lugar tão hostil como a internet, eu não vejo sendo uma coisa muito válida. Eu acho que é muito mais prático você buscar muitas vezes a aprovação da sua família e tal, e às vezes nem precisar buscar uma aprovação física, né, isso muitas vezes nem é necessário. Então, eu acho que justamente ficar com esse pensamento de ir atrás de aprovação, ele acaba sendo negativo para a questão mental da pessoa, e ainda mais quando você utiliza de uma coisa que não é você, né? Como a questão dos filtros que a gente estava comentando, quando você pode ser igualmente bonita, por exemplo, postando sem filtro e muito mais original também. É uma questão de aceitação, né? Sim. É o que você falou desde o começo. Eu acho que a gente tem que se aceitar mais, gente. Nem todo mundo vai ter cílios desse tamanho, olho verde e bocão e nariz fininho. A gente é aqui uma mistura de gêneros, raças e todo mundo dono da sua própria beleza. Sim, aceitar o que não dá pra mudar, né? Porque existem muitas coisas que a gente pode mudar muitas vezes, mas tem coisas que não dá pra mudar, e aí, enfim. E aí as pessoas ficam buscando aceitação. Falando em aceitação, você foi julgado alguma vez com relação à sua exposição, ao que você fala? Sim, assim, né, acho que é muito contraintuitivo você ver... eu ainda sou uma criança, né, mas eu ainda era menor quando comecei a produzir conteúdo. E é contraintuitivo você ver uma criança falando de um assunto que existe esse tabu, né, de ser complicado, etc. Então, eu fui muito criticado porque as pessoas achavam que não era, né, o assunto que uma criança deveria tratar. Então, eu recebi muitas críticas, muitas zoações, eu já cheguei até a receber ameaça, né, quando eu acabei atingindo um público que não era o meu, porque o meu público ele é muito específico. Eu até comento porque normalmente na internet as pessoas ou me amam ou me odeiam, né? Porque boa parte da internet hoje me conhece já, porque tem vários vídeos meus que viralizaram e tal. Então boa parte da internet me conhece e a galera que não gosta muito de mim normalmente me odeia, assim, porque não gosta de ver uma criança falando sobre isso, ou porque muitas vezes, subconscientemente, às vezes é uma questão de inveja, porque eu consegui realizar alguma coisa de valor, né, de fato. Mas eu fui muito criticado, eu nunca liguei muito pra isso. Eu sempre comento também que é tipo o meu 5º canal na internet. Eu já tive canal de Minecraft, eu já tive canal que eu postava qualquer coisa. Enfim, eu já tive vários canais. Esse foi o primeiro que deu certo, de fato. E eu acho que é uma coisa da internet gostar de criticar no geral, mas criticar criança é uma coisa acho que até mais pesada. Então, em todos esses canais, mesmo que em nenhum deles eu tenha sido minimamente conhecido, em todos eles eu já fui criticado. Então, eu fiquei muito calejado já com relação à crítica, sabe? Eu cheguei nesse canal aqui recebendo as mesmas críticas que eu já recebia, só em número maior e dessa vez ligando menos, né? Porque não dá pra ficar se apegando a esse tipo de coisa, que se você... Tem até uma coisa que o Winston Churchill disse, né? Que se você parar pra xingar, né, parar pra brigar com todo mundo que jogou pedra em você, você vai ficar parecendo um cachorro que não anda, né? Então você tem que seguir andando e não ligar pra essas coisas aí que estão no caminho, né, das pessoas falando mal. Eu estou falando para vocês que é muita inspiração. Ele cita Winston Churchill, ele fala das questões do que ele foi menosprezado, atacado, e mesmo assim ele persistiu. E aí, para você que está empreendendo, o Felipe falou que já teve 2 canais antes desse que deu certo. Às vezes, a gente está num caminho e acha que não está dando certo. E às vezes tem que mudar a rota ou persistir. Porque é sobre persistência. Empreendedorismo é sobre persistência. Você conhece algum empreendedor que, de cara deu certo, assim, que você possa falar agora pra gente? Não, isso não acontece mesmo.
Não acontece, Não porque o empreendedor ele tem que persistir. E persistir ainda num país onde os impostos são... Sim, aqui é tudo muito mais complicado no Brasil, mas ao mesmo tempo gera muito mais oportunidade, né? Quanto mais problema, mais oportunidade de coisas para resolver, né? Gente, vocês ouviram isso? Quanto mais problema, mais oportunidade se gera. Você sabe que aí eu vou fazer uma parábola aqui, tá? Eu estava de manhã lendo a Bíblia e fala uma parte assim de Tiago, tá falando que... Eu não sei o versículo, mas Tiago fala que todo problema tem solução. Então, ou seja, que todo problema é uma oportunidade para que a gente se desenvolva. Olha que bacana. E nada mais do que isso, esse moço tão jovem falou para nós aqui sobre isso, que problema gera oportunidade de desenvolvimento, oportunidade de se fazer coisas melhores. A pandemia, para quem estava no empreendedorismo, você deve ter acompanhado. E para você, que daí você ficou focado nessa questão mesmo do digital. Gerou mais oportunidade para você ou ela te atravancou? Não, ela gerou mais oportunidade até porque o meu canal e meus negócios eles surgiram, né, durante a pandemia. Aliás, assim, né, eu tenho o meu canal onde eu falo sobre finanças, etc., mas, na verdade, eu tenho alguns negócios, né? Por exemplo, eu sou sócio fundador de uma empresa chamada Legado Jovem, é uma empresa de educação, e ela surgiu justamente de uma oportunidade na pandemia, onde, digitalmente, né, todos os sócios se conheceram ali, acabaram montando um grupo de WhatsApp para conversar sobre finanças, conversar sobre empreendedorismo. Eventualmente, esse grupo de WhatsApp a gente abriu de forma pública ali no Instagram, então muitas pessoas começaram a seguir aquilo ali. E a gente começou a se aventurar cada vez mais no mundo da educação, uma vez que a gente percebeu que não que por conta da pandemia esse problema aconteceu, mas que por conta da pandemia as pessoas começaram a perceber cada vez mais que esse era um problema real e que ele existia, né? Durante a pandemia, as escolas, né, instituições, até mesmo o governo, percebeu que as pessoas não estão minimamente preparadas para lidar com o dinheiro. Porque, poxa, chegou a pandemia, as pessoas ali que não tinham, né, uma reserva financeira perderam o emprego e acabaram se ferrando muito financeiramente. Então, a gente sabe que o brasileiro não é financeiramente educado. Poupador. Exatamente. Aliás, né, a gente tem um dado, esse último dado que eu vi mostra que 78% dos brasileiros têm dívidas. Esse é um dado assustador demais. Então, a pandemia acentuou esse dado, né? Mostrou que as pessoas elas realmente não têm capacidade de lidar com dinheiro. E esse meu negócio surgiu a partir daí, porque as escolas começaram a dar cada vez mais prioridade para ensinar sobre educação financeira, o próprio governo também. E essa minha empresa surgiu, né? Essa nova fase da empresa surgiu justamente como uma solução para isso. Então, agora a gente vende metodologia de ensino de empreendedorismo em escolas, a gente está organizando para dar evento, né? Palestras em escolas também. Estamos em conversa para ir, quem sabe, em Manaus fazer isso. Então, a pandemia, ela gerou ali... A pandemia é um dos problemas que tem, né? Mas, enfim, vários problemas, várias crises geram cada vez mais soluções, né? É até uma coisa meio ruim de se falar, né? Mas, poxa, a guerra, por exemplo, guerras no geral, são coisas horrorosas, mas que se você for ver, os maiores avanços da humanidade ocorreram em guerras. Avanços científicos, etc. Então... problemas, eles geram ali cada vez mais soluções, de fato, né? Então, para mim, a pandemia, em questão de oportunidade, ela foi muito boa, assim como todas as crises são. Sensacional, hein, gente? Eu já tinha ouvido isso, tá? Mas eu confesso para você que você vai ter que me ensinar muito mais sobre investimento e eu vou ler o que as pessoas estão falando aqui. Primeiro, a Valéria Monteiro, obrigada pelo abraço. Ela mandou um abraço para mim, para o Francisco Rossi e para a dona Ana. Ó, a Kátia acabou de falar, como amo ouvir jovens falando corretamente, coisa que poucos se importam hoje. Parabéns por valorizar a sua língua portuguesa. Oh, muito obrigado. Curiosidade muitas vezes é um impulso para a evolução do crescimento. E o Tiago Fonseca, que é meu enteado, falou, muito bom ver um jovem com essa cabeça voltada para o empreendedorismo. Parabéns. Muito obrigado aí, Tiago. Muito obrigado a todo mundo que comentou aí. Gente, eu tô falando de um rapaz que tem 681 mil seguidores no Instagram, 2K no Tinder, no Twitter. Não, Tinder não, gente. Tinder não. Eu errei o passarinho, gente. Você não tem conta no Tinder? Ainda não. Pra gente falar pras moças aqui. Imagina, 2 mil no Tinder é um cara rodado, hein, mano? É que eu não tenho nem Tinder, nem Twitter. E aí eu troquei o passarinho. 2 mil no Tinder, o cara é rodado. Tadinho, né? Gente, ele ficou até vermelho.
2K no Tinder é muita coisa. Pô, 2.000 pessoas. Você tuita muito? Não, assim, o que eu costumo fazer bastante é pegar alguma coisa que eu coloquei ali no Twitter, tirar um print e postar no Instagram, porque isso é engraçado. Os tweets dão mais resultado no Instagram do que no Twitter em si. Né? Exatamente. Não sei por que isso acontece, mas a galera do Olha a Instagram gosta dica de pra consumir gente, no Twitter. vocês do Movimento Inspira Mulheres estavam pedindo dica de marketing. Dica de marketing digital, olha isso. Você vai lá na onde mesmo? Que para eu não falar a conta errada. Twitter. No Twitter, não é no vai no Tinder. Vai postar coisa no Tinder. Exatamente, você vai no Twitter e reposta, né? Reposta? Isso, você coloca ali a postagem que você quer fazer ali no Twitter, tira o print daquilo e posta no Instagram, que dá bastante resultado, a galera gosta. Mas se vocês fizerem isso no Twitter... No Tinder, aí não vai dar muito certo. Vai pegar mal para vocês, viu, gente? Olha, é isso que dá, viu? Fazer podcast com tia Zona, você vai cair nessas roubadas. Vocês sabiam que esse rapaz, ele é palestrante, ele é Instagrammer, e um dos mais jovens youtubers de finanças, logo se tornou um empreendedor. Vocês viram que ele está falando aqui para nós desse empreendedorismo. Olha que bacana, gente. Eu achei o máximo essa história desse empreendedorismo que você fez com seus amigos. São quantos sócios? São 6 sócios, né? Eu sou um deles. São 6. São outros 5. E vocês estão apresentando esse projeto para algumas escolas. Exatamente, né? Até resumir mais ou menos como é que isso aconteceu. O Thiago Nigro, né? O primo rico, que, enfim, ele fazia as lives dele ali. Ele citou em uma das lives dele que pra galera que tava fazendo o desafio ali, que ele acordava, acho que era 5 horas da manhã para fazer, criasse um grupo de mastermind para conversar ali sobre empreendedorismo, sobre as coisas comentadas nas lives e tal. Isso foi na primeira live que ele fez do desafio. Você acordava às 5 da manhã para assistir. Exato, eu participei desse aí. Então era um desafio, acho que de 31 dias, né? E isso ele falou no primeiro dia. Bom, o que a gente fez? A gente montou esse grupo ali, um conhecido, eu conhecia 2 deles, aí o outro conhecia mais algum e tal, enfim. Montamos esse grupo. E o que a gente decidiu fazer? Em um dia, a gente postou um resumo que cada um tinha feito da live, e ali no grupo mesmo, né? E aí, nesse dia, a gente falou, pô, por que a gente não cria um Instagram nosso, desse grupo aqui que a gente fez, e começa a postar esses resumos que a gente tá fazendo no Instagram também. Bom, a gente divulgou aquilo ali, cada um dos sócios, no nosso Instagram pessoal, e cresceu, até pegou a parte mais engajada de cada um dos perfis ali, e deu certo, né? Então, a gente ganhou uma boa quantidade de seguidores em um perfil bem curto de tempo. E aí, na segunda live, a gente fez um resumo que a gente começou a postar, e era muito legal porque a gente conseguiu entrar em contato com a equipe do Primo Rico, e a equipe do Primo Rico começou a ver as nossas postagens, e a Camila, que na época era a esposa do Thiago Nigro, namorada, enfim, ela começou a divulgar, ela mesma, os resumos que a gente estava fazendo das lives. Uau. Então, a gente cresceu, a galera que acompanhava o Primo via aquilo, e era muito legal, por quê? A gente entrava em contato com o designer que a gente tinha ali, que fazia as coisas pra gente, e ia montando o resumo no mesmo tempo que a live tava rolando. Então, quando a live acabava, a gente tinha todo o conteúdo que ele tinha feito já postado. Na rede social de vocês. Exatamente. E a gente seguiu fazendo isso por tipo, uns 3 desafios que ele fez de várias lives assim e tal. A gente tinha mais de 100 postagens assim. A galera... O próprio primo, né, começou a ver isso. Um dia ele chamou a gente lá pra dar uma mentoria pra gente, conversar conosco e tal. Show, ia perguntar isso Exato. mesmo. E ele viu, então, e ele disse que a gente poderia transformar aquilo numa ideia de negócio, né, de fato. E a gente viu que isso fazia muito sentido porque tava começando a crescer aquilo. Como eu comentei, era a parte mais engajada de cada um dos perfis. Então a gente tinha um público muito bom ali. E aí a gente pensou, bom, vamos transformar isso daqui em um negócio. E aí quando a gente virou essa chave, né, pensou em transformar isso em um negócio, a gente começou a vender ali uma comunidade, porque cada um dos sócios tinha negócios à parte, então todo mundo ali, de certa forma, entendia de empreendedorismo, alguns trabalhavam no mercado financeiro, então entendia sobre isso também, e um dos sócios, ele entende completamente de marketing, é um mestre disso. Então a gente montou ali uma comunidade onde a gente ensinava marketing, empreendedorismo e finanças. Uau. A gente teve ali 2 ou 3 turmas, depois disso a gente montou o Legado Jovem Club, que começou a vender também, que é basicamente todo esse conteúdo que a gente tinha compilado em um clube de assinatura. E agora, nessa última fase que a gente está indo para escolas. Então, entrando em contato com as escolas para vender metodologia de ensino de empreendedorismo e indo atrás. Isso não é uma coisa que está rolando ainda, mas que a gente está estudando de fazer evento presencial também.
Vocês viram? Um clube de empreendedorismo para essa turminha. E vocês sabem que aqui no Movimento Inspira Mulheres a gente tem um clube também. E eu quero mostrar para vocês o que é esse nosso clube movimento, porque depois eu quero também a opinião do Felipe, o que ele acha dessa história de ter um clube de empreendedorismo, relacionamento e network entre mulheres. Dá uma olhadinha aí. Olá, eu sou Flávia Salim, sou idealizadora do Movimento Inspira Mulheres, que está numa jornada de 4 anos empoderando mulheres. E para empoderar ainda mais mulheres, agora o Movimento Inspira Mulheres tem o Clube Movimento. O nosso clube tem um grande diferencial. No Clube Movimento, você, empreendedora, vai ter a possibilidade de se conectar com outras empreendedoras, além das mulheres que estarão aqui, que não são empreendedoras, para que você possa divulgar o seu produto. E você, mulher que não é empreendedora, vai poder se conectar com outras mulheres, ter acesso a autoconhecimento de qualidade e também grandes vantagens no nosso clube de descontos. Isso mesmo, um clube de desconto e um clube de relacionamento. No Clube Movimento, você tem a oportunidade de ter um encontro presencial mensal para poder se conectar e fazer mais amizades, fazer network, ter autoconhecimento também nesse dia e além de uma descontração entre mulheres, porque isso também é importante, né? Além do clube e desses encontros presenciais, temos também os encontros online, que são encontros de rodada de negócio e encontros de autoconhecimento também. Ou seja, 3 vezes por mês você vai ter oportunidades para gerar mais negócios e também mais conexões. O nosso clube tem como diferencial uma plataforma onde a empreendedora vai poder também divulgar o trabalho dela para todas as sócias e a nível Brasil. E a sócia que não for empreendedora vai ter acesso também à nossa rede de descontos em todo o Brasil e aos descontos e aos produtos das sócias empreendedoras. E para você que quer fazer parte, integrar esse time de relacionamento, network, oportunidades de negócios, um clube de descontos, você pode acessar esse link que eu estou deixando aqui ou vai lá no nosso Instagram, @Movimento Inspira Mulheres. Na bio tem um link e nas postagens que tem informação sobre o nosso clube também tem um link para você acessar o site e vir fazer parte desse clube de negócios, clube de vantagens e clube de relacionamentos. Esse é o clube que vai mudar a sua história. E você sabe uma coisa aí, ó, depois de tudo isso que você viu, quero te falar uma coisa. Nós estamos há 6 meses com o Clube Movimento em ação e nós, só mulheres, fizemos R$467 mil em negócios. Olha só. O que você acha disso? Não, claramente está dando muito certo. Eu acho que todos esses movimentos, assim, esses clubes, justamente de colocar ali as pessoas, né, para fazer amizade, pessoas que estão ali justamente, né, com propósitos parecidos, isso acaba sendo muito positivo, né? Até o meu, né, que eu comento ali do Legado Jovem, eu acho muito importante, porque muitas vezes um jovem ali ele não tem uma representação, ele não tem uma amizade ali em que ele acaba realmente, né, podendo conversar sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente não conhece, né? Você sendo jovem, pensa você, aí eu também. Eu não vejo na minha escola, por exemplo, outros jovens que muitas vezes querem isso. Então, quando você consegue conectar isso, é muito importante. E no Movimento Inspira Mulheres, eu vejo a mesma coisa. Eu acho que faz muito sentido. Muitas vezes que até o mercado de empreendedorismo, até comentando na minha área, mercado financeiro, por muitos anos foi uma coisa muito masculina também, né? Muitas vezes ter esse olhar de que, pô, as coisas mudaram faz muito sentido, né? Colocar ali, unir e tal, para fazer os negócios, eu acho que é uma coisa muito válida, muito importante. Sensacional, vocês viram? Agora me conta mais do Legado Jovem, para os jovens que estiver ouvindo a gente ou que for ver esse programa aqui gravado, como funciona para chegar no Legado Jovem, como é o programa do Legado Jovem, para quem... Eu
Eu sou uma jovem, vai pegar bem mal, hein, gente? Mas ok, né? Tem um jovem que quer fazer parte do legado jovem, que quer aprender independente da escola. Existe esse caminho? Claro, existe sim, né? Lógico, assim, eu aprendi bastante, né, fora da escola, aprendi ali por meio da internet, tudo. E como eu estava comentando dessa questão de representação, estar ali junto de pessoas, eu acho muito importante. Antes, né, como eu comentei, a gente tinha a comunidade ali. Agora a gente acabou com a comunidade e fez o clube, em que você assina ali o clube, né, exatamente. Não vou lembrar o valor exato agora, mas eu lembro que, cara, assim, acaba sendo menos do que uma pizza que você paga, sabe? Assim, então, é uma coisa ridiculamente barata porque a gente está oferecendo, porque é realmente muito bom, assim, porque a gente tem mais de 50 horas de conteúdo de aulas gravadas. Então, são mais de 50 horas de lives sobre marketing, finanças, empreendedorismo e tal. E aí você acaba conseguindo linkar isso muito bem. Então, se você é um jovem que quer empreender, você tem as aulas ali teóricas, né, sobre empreendedorismo, e aí você pode misturar isso ali com as aulas que você tem de finanças para o seu negócio e para as finanças pessoais também, e a mesma coisa para marketing. Você pode utilizar o marketing ali para fazer um marketing pessoal muitas vezes. Então, né, eu, por exemplo, faço o meu marketing pessoal na internet, mas para o seu negócio é a mesma coisa. Aí você tem essa aula ali. Então, isso se você é só para pesquisar... jovem ou, tipo, a gente aqui poderia? Não, lógico que poderia. Você porque, tá estamos todas aqui querendo, ó. Não, vocês todas são jovens. Parabéns pela mentalidade. A Manuela Toledo tá falando para você. A Kátia também está falando. Mentalidade empreendedora que surpreende. O Felipe... Leva o Felipe para fazer uma palestra no nosso clube, ó. Você topa? Vamos, lógico. Claro. Oba! É isso aí, ó. A mulherada aqui, ó, do clube pedindo palestra do Felipe. Pra quem quiser aí o Legado Jovem, se você entrar ali no Instagram e pesquisar o Legado Jovem, você vai achar. Se você pesquisar o Legado Jovem no Google, também você acha o site ali, né, pra fazer a assinatura ali do Legado Jovem Club, você também acha. Mas até entra ali no nosso Instagram, acho que o Instagram funciona muito bem como uma vitrine, né, pra você conhecer mais a gente, assim. Dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Legal. Você acha que você levaria uma palestra para essa mulherada, assim? As mulheres ali do clube são 30 a mais. O que você levaria de palestra e de informação para uma mulher que está empreendendo? Às vezes são jovens empreendedoras ou estão já empreendendo há muito tempo nessa questão de empreendedorismo e investimento. Eu acredito que assim, né? Muitas vezes, como eu estava comentando que no Brasil a gente está cheio de problema, né? Eu até estava conversando com o Henrique Breda, né? Que é o gestor do Alaska, enfim, uma das maiores gestoras do Brasil. Ele estava comentando que o Brasil é o lugar com mais problema no mundo. Então a gente tem muita coisa para resolver, tanto que aqui é onde saem as principais ideias de negócios. Então no Brasil, se você for dar uma olhada, é o centro das startups unicórnios, né? Então aqui é cheio de startup que passou de $1 bilhão de valor de mercado, a gente realmente sabe fazer negócio muito bem. Só que a questão é, fazer negócio no Brasil, ganhar dinheiro, lógico que é muito difícil. Mas o mais difícil do que isso beleza, ganhei dinheiro, e agora? Porque o brasileiro não é educado financeiramente. Então, o que a gente entende? A gente entende de poupança, a gente entende de consórcio, a gente entende dessas coisas, mas a gente não faz a menor ideia sobre como investir de fato, porque poupança não é um investimento. A gente não faz a menor ideia sobre... consórcio, Não, consórcio também não. A gente não entende nada sobre finanças do brasileiro, porque foi tratado como tabu desde sempre. Eu comentei do dado de que 78% das pessoas estão endividadas. Isso, cara, é assustador. Existe um outro dado que fala que 99,7% da população brasileira não faz a menor ideia do que são juros compostos. Se você não faz a menor ideia do que são juros compostos... Lá no legado tem isso. Tem isso, com certeza. Isso é um dado, assim, básico que todo mundo deveria saber. 100% da população deveria saber. E a gente percebeu que 0,3% só sabe. Então, eu acredito que esse seria um tema que eu gostaria de tratar, porque, beleza, né, empreender é muito importante, mas ganhar dinheiro é difícil, tudo bem, mas é muito mais difícil você se manter com dinheiro, porque o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, sempre foi um tabu no Brasil, né? A gente nunca conversou sobre dinheiro de fato, por isso que o brasileiro não é bem educado financeiramente. Então, ensinar o básico sobre finanças pessoais é muito importante. Pronto, está convidado. A gente só vai alinhar depois as agendas. Olha isso, a mulherada aqui já falou. Quero muito saber. A Alessandra Giovanetti está falando sobre investimentos ou títulos, investimentos. A Ana Lu está dizendo aqui, tenho 14 anos e estudo investimento no Legado Jovem. Olha só que legal, temos uma aluna aí, temos um membro. Exatamente, ela colocou isso aqui.
Bom, muito bom, tô adorando. E aí, vocês que estão aqui assistindo a gente, o que vocês estão achando desse programa com o Felipe? Porque eu tô aprendendo um monte de coisa. Queria dizer para vocês que eu tô anotando, ó. Eu tô anotando várias dicas e eu já quero assinar o Legado Jovem, porque eu acho que isso é muito importante. A gente tem um canal onde tem uma comunicação mais direta, que é com quem a gente anda. O que a gente quer aprender, o que a gente quer ouvir. Isso faz todo sentido. Se você quer empreender, você tem que andar com pessoas que estão empreendendo, com pessoas que estejam acima de você ou que estejam com a mesma mentalidade. Se você quer aprender mais sobre investimentos, você tem que buscar esse tipo de pessoa. Porque se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, nos mesmos círculos, a gente não vai conseguir mudar. Essa é uma grande realidade. Para gerar novas conexões, você tem que mudar. Para gerar novos resultados, você tem que mudar e também entender com o que você vê, com quem você anda. Isso é importante para você? É importantíssimo, né? Embora eu ache que todas as regras têm exceções, né? Eu, no geral, costumo concordar muito com aquela frase de você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Mais uma vez, todas as regras têm exceções, mas eu acho que isso faz sentido, porque na maioria das vezes é fato, assim, se você anda com uma pessoa que é disciplinada, você tende a ser disciplinado junto com ela, se você está sempre com ela. Se você anda ali com, digamos, né, você é uma pessoa que ainda não está muito bem financeiramente, mas você fez 10 amigos, não sei como, mas você está lá com 10 amigos que são multimilionários. É questão de tempo, muito mesmo se você não quiser. Você pode não querer, assim, mas muito provavelmente você eventualmente vai ficar, pelo menos, no mínimo, tipo, muito bem financeiramente por estar andando com pessoas que sabem fazer dinheiro. Você tende a aprender aquelas coisas. Então é importante você estar junto com pessoas que cumprem aqueles objetivos junto com você e, de fato, fazer amizade, né? Eu até gosto de falar que eu não sou muito fã do termo networking, porque networking, cara, mascara muitas vezes a amizade que você tem que fazer. Sim. De verdade, né? Lógico, nem sempre é assim, né? Muitas pessoas não usam dessa forma a palavra, mas eu sinto que muitas vezes algumas pessoas acabam usando networking como uma relação meio sanguessuga, sabe? Só faz amizade por causa de negócio, tudo. Mas, cara, a coisa essencial que você precisa na vida são amigos. Amigos mesmo, assim, uma pessoa que você pode confiar, que você pode fazer negócio, que você pode fazer tudo. Fazer amizade é imprescindível. Então eu gosto de ter amigos que estão ali juntos comigo para fazer as coisas, né? Eu já podia até encerrar depois dessa frase. Porque, gente, eu tô passada. E é exatamente isso que eu sempre falo para todo mundo. Não tenha um interesse no que a pessoa pode te proporcionar o tempo inteiro, mas no que você pode construir. Sim. Junto com alguém. É óbvio que eu não vou buscar as pessoas que estão contra a minha maré, claro. Mas a gente tem que olhar primeiro a questão de relacionamento, sim. Uma construção de confiança. Sim, porque e aí depois, né, os negócios acontecem de Exato. Forma natural e muito bom. Era isso que eu ia comentar. Acaba se tornando uma consequência, né? Tipo, você nem precisa ligar para isso porque realmente acontece. O povo sempre fala muito de lei do retorno, né? Essas coisas assim e tal. E poxa, não vejo como se fosse uma força. De fato, uma coisa, cara, transcendental, assim, e tal, que acaba acontecendo. Mas ela, assim, né, a minha opinião, mas ela tem uma lógica. Aquilo, de fato, acontece, mais uma vez, não acho que é por forças, assim, mas é verdade. Porque, pô, se uma hora eu te ajudo com alguma coisa, e se passam, que sabem, anos, né, você vai lembrar daquilo e você vai poder me ajudar se eu tiver numa situação complicada também. Isso acontece em todos os cenários. E se a pessoa que você ajudou não te ajudar também... que se dane, você fez o bem, né? Você se destacou, você mostrou quem você é, que você é uma pessoa boa, né? Então, eu acho que a longo prazo, né, você ser uma pessoa boa com todo mundo, fazer boas amizades de verdade, só gera resultado positivo. Sensacional. Quem são suas inspirações? Eu tenho muitas inspirações, né? Eu gosto de olhar para várias pessoas em determinadas áreas também, várias áreas diferentes. Bom, a minha mãe e meu pai são grandes inspirações da minha vida. Em vários aspectos, em personalidade, em caráter, ética, ambos, eu acabo me inspirando muito nesse sentido. Ela falou que é mentira, mas não é mentira, é verdade. Ela falou ela falar mentira, parecia que você tinha falado mentira. Eu falei, mentira. Mas, sim, gosto muito também de olhar algumas pessoas da minha área, ali como eu sou apaixonado por mercado financeiro, eu gosto de estudar pessoas que entendem bastante de mercado financeiro também. Eu gosto muito de um senhor chamado Luiz Alves, que ele é aqui da Bolsa de Valores, que ele acabou construindo um patrimônio muito grande numa gestora ali no Alasca também. Do Luiz Barsi Filho, que é um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa, é o maior, aliás, tem alguns bilhões investidos.
Gosto também bastante do Ray Dalio, lá nos Estados Unidos, que é um dos maiores investidores que tem. Gosto, né, de olhar também pro Jeff Bezos, que é um dos meus empreendedores favoritos. Ele criou a Amazon, ali todo mundo conhece ele provavelmente. E acho que, assim, né, da maior parte das pessoas, né, de todo mundo deveria ser pelo menos, acho que a minha maior inspiração da vida é Jesus Cristo, porque, de certa forma, ele foi a pessoa mais importante da Terra. E acho que muitas vezes, até estava comentando isso com o meu irmão, né, o meu irmão ele não é um cara religioso. Né? Meu irmão ele não acredita muito nas coisas, eu acredito, mas o meu irmão não. Mas mesmo ele que não acredita em Deus, por exemplo, né, ele vê a Bíblia como um manual para muitas coisas, né? É basicamente o livro que ensina você a ver uma vida digna de verdade, né? Então, embora ele, mais uma vez, não acredite em Deus, ele vê aquilo como uma coisa boa. Ele acha que se você seguir aquilo, você vive uma vida boa de verdade, né? E eu acho que é a mesma coisa. Então, eu tento inspirar tudo, assim, tento ser uma pessoa boa e seguir, né, os ensinamentos de Jesus Cristo para ver se eu consigo viver uma vida digna também. Qual a idade dos seus irmãos? Bom, eu tenho 15, né? O meu irmão, meu irmão João, ele 21, né? 21 anos. Eu vou errar a idade de todos, praticamente. A Gabi tem 28, a Natália tem 32, a Tati tem 44, e o Rô tem 47, né? É isso. Gente, você tem irmãos que poderiam ser seus pais. Sim. Legal. E como que é a relação deles com você? De admiração, né? Acho que sim, de certa maneira sim, mas todos nós temos uma relação muito boa. Que bom, isso é muito importante. O que é mais importante para você nessa relação da família com os irmãos? Olha, eu acho que assim, né, é até meio complicado de explicar muito bem isso, porque, família é família, né? Apesar de tudo, assim, tipo, acho que é melhor... Não existe nem uma boa palavra pra descrever família. Acho que família é família, ponto final. Tipo assim, é tudo, sabe? É basicamente no que a sua vida foi formada e deveria ser, pelo menos, né? Então, não necessariamente as pessoas que estão na sua família agora, mas eu acho que o principal propósito de uma mulher, de um cara, deveria ser pelo menos montar uma família boa, né? Então, eu sou um cara que eu quero casar, eu quero ter filho e tal, quero montar uma família boa, então acho que família deveria ser, tipo, a principal razão de tudo. Então, eu acredito que se você é uma pessoa que quer crescer na vida, você quer ter um bom patrimônio, o motivo para isso deveria ser gerar uma boa qualidade de vida para você e para sua família. E tudo, se você deveria se cuidar por causa dos seus filhos, por causa da sua mãe, do seu pai, que muitas vezes precisam de você e tudo isso. Eu acho que para os irmãos é a mesma coisa, né? Eu acho que acaba, muitas vezes o irmão mais velho ele pode ser ali um porto seguro, né? Ele pode dar bons conselhos, porque querendo ou não, muitas vezes em áreas diferentes, né? Mas o irmão que viveu ali mais tempo, ele sabe algumas coisas a mais que você. Eu sei coisas a mais que meu irmão, por exemplo. Meu irmão sabe coisas a mais que eu. E a gente troca esses conhecimentos, né? Eu acho que um irmão, ele acaba sendo, tipo, um parceiro ali, né? Pra vida, no geral. Então, acho que é isso que eu gosto de ver, assim. Eu gosto de olhar pros meus irmãos como um companheirismo, assim, sabe? Falar que, se acontecer algum problema, eles vão estar ali pra me ajudar. Eles te pedem conselhos de investimento? Nem todos e nem sempre também. Acho que o que mais pede é o meu irmão, que é o que, enfim, eu cresci junto com ele, meu irmão João, de 21 anos, né? Então ele sempre... tá mais perto. Exato, a gente sempre conversa de investimentos, ele começou a investir por minha causa, então a gente sempre troca ideia sobre isso. Que legal, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem em casa, né? E nem sempre a gente aproveita. Mas é complicado isso aí, viu? Porque eu falo de finanças, falo dessas coisas aí, mas, vai fazer 4 anos que eu tô falando disso, meu pai nem pensa em finanças, nem pensa em educação financeira desde que eu começo a falar isso. Já viu que santo de casa não faz milagre, né? Basicamente assim que funciona mesmo. Ai, que bacana. Mas seu pai é médico, né? Meu pai é médico. Você sabe que, assim, eu vendi carro uma época da minha vida. E a época que eu vendi carro, você sabe qual que era o cliente que eu mais gostava? Médico. Porque médico, gente, eu acho que eles trabalham tanto que ele não tinha tempo de olhar a conta, essas coisas. É verdade. Então, ele olha ali o que é possível, o que dá, e é um ótimo pagador. Todo educador financeiro usa médico como exemplo. Eu sou educador financeiro, então eu posso usar. E eu percebo isso na minha casa, né? Meu pai é médico. É fato, médico não tem um mínimo de educação financeira. Eu conheço exceção, não tem um mínimo. Eu conheço exceção. Claro, existem exceções. Meu marido é exceção da exceção.
chega a ser, assim, chato. Sei. Porque ele é uma coisa, assim, com investimento, Sei. com economia. O meu irmão, ele tá fazendo faculdade de medicina e, assim, acho que ele também vai por esse caminho, né? Meu irmão, ele gosta de investimentos, Sim. ele sempre quer poupar ali, sempre que possível tá ali fazendo as coisas e tal. Mas é fato, assim, médico normalmente tem dificuldade em lidar com dinheiro, cara, é verdade. É, porque eles são muito sensíveis, né? Eu acho que eles olham tanto para essa questão da saúde que esse outro papel não fica para a história deles. E você, já sabe o que você quer fazer de faculdade? Eu penso fazer economia, porque é uma área que eu gosto e tal. E eu penso fazer economia porque eu acho que pode ser um bom complemento para mim, que eu penso em ser gestor de fundo, né? Ainda não é uma certeza do que eu quero fazer, mas até penso em fazer alguns estágios em mercado financeiro e tudo assim, para ver se de fato é uma coisa que eu estou buscando. Mas eu acredito, pelo menos até então, que eu queira ser um gestor de fundo, né? Criar um fundo, quem sabe, de família e tal. E, então, é uma faculdade que eu vejo que seja muito boa, assim. É muito curioso até comentar sobre isso, porque se você for pesquisar, a maior parte dos gestores do Brasil, a maior parte da galera que trabalha em mercado financeiro é engenheiro. Porque eu não sei, mas a maior parte mesmo, assim, tipo, sei lá, eu diria que 80% da galera que trabalha em mercado financeiro é engenheiro. Mas eu acho que economia é uma coisa que pode me dar uma base muito boa, tanto em teoria quanto em prática. Lógico que vai depender muito de onde eu fizer a faculdade, mas eu acho que eu posso aprender muito bem ali para ter uma base do que eu vou fazer ali com o meu fundo. Sensacional. E você acha que as pessoas, quando dão... Eu vou falar de uma coisa que mulher gosta e gasta muito com isso, e é algo que toda mulher tem bastante. Sapato. O que você acha que uma mulher tem que comprar? Um bom sapato ou vários sapatos baratos? Eu acho que um bom sapato, porque no geral, assim, né, eu acredito que, tipo assim, quando você compra uma coisa meio ruim, principalmente quando a gente fala de pé, né, diferente de uma camiseta, por exemplo, mas principalmente quando a gente fala de pé, você precisa de uma coisa que não vai estragar, né, o seu pé ali, não vai te deixar muito cansado, até porque a gente sabe que no longo prazo, se você utiliza uma coisa por muito tempo ali no seu pé, uma coisa que é ruim, pode até, sei lá, prejudicar sua coluna, né, cara? Verdade. Então, eu acho que é melhor um sapato bom. Tem que ser um bom sapato. Você sabe que aqui a gente tem uma patrocinadora, que aliás, daqui a pouco você vai ver todos, mas olha que lindo esse sapato aqui, que é da Quinta Valentina, Alessandra. Olha que demais, gente. Como é um podcast para mulheres, eu duvido que vocês não iam pirar num sapato desse. Gente, os preços são incríveis. Deixa eu mostrar aqui mais um. Olha esse, que lindo. Esse aqui é a minha cara. Esse aqui, ó, que gracinha também. Tá de parabéns, viu? Mas é isso, esse sapato aqui é exatamente isso que você falou. Conforto e durabilidade e beleza, né? Muita beleza. Felipe, mais uma coisa. Você sabe que esse é um podcast de uma coach, porque eu sou coach. E eu tenho aqui uma caixinha de perguntas de coach. Certo. E aí eu quero que você pegue uma pergunta aleatória. Tá. Pega, leia e responda. Vamos ver o que você... Como você quer que o outro o veja? Nossa, acho que essa é uma pergunta... Não sei se bem coach mesmo, mas é uma pergunta difícil de se responder, cara. Eu acho que, no geral, como uma pessoa honesta. Acho que uma pessoa honesta e que tenta fazer o bem, pelo menos. Lógico que muitas vezes eu acabo errando ali. Por exemplo, todas as pessoas elas vão mudando de opiniões, mas como eu sou muito jovem, as minhas opiniões mudam mais rápido do que o normal. Então, se você pegar muitas vezes um story meu de 3 anos atrás, eu acabo falando algumas coisas ali de certas modalidades de investimento que não que eu discorde completamente disso hoje em dia, mas eu já falo, não é muito bem assim. E, de certa forma, também eu consegui ter contato com outras realidades nesses últimos tempos que me mostraram uma coisa que eu falei aqui. Toda regra tem exceção. Então, uma coisa que eu sempre comentei, né, que, eu sou um cara que sempre falava muito de meritocracia, que não sei o que e tal. E eu acho que muita gente, né, não sei se eu posso falar de política aqui, mas enfim, muitas pessoas, acho que o erro, né, da extrema esquerda é dizer que não há o mínimo de meritocracia nas coisas. E o erro da extrema direita é sempre colocar que meritocracia é tudo. Mas não é muito bem assim que as coisas funcionam, né? Então você pega lá, 2 meninos que cresceram ali na mesma escola, ambos viajavam 2 vezes para fora do país, uma escola boa, tinha um pai que ganhava uma boa quantidade de dinheiro. Um deles
começou a trabalhar, começou a fazer uma faculdade, fala um idioma muito bom, né? Fala ali inglês, fala, sei lá, espanhol, tá ganhando 50 mil por mês, e o outro não aprendeu inglês, não aprendeu espanhol, e tá ganhando, não que seja um problema, né? Mas enfim, tá ganhando, sei lá, 3 mil por mês. Bom, você pode dizer que o primeiro cara, ele teve um mérito muito maior. Sim. Né? Bom, agora, se você coloca um outro cara ali, que cresceu, né? Cresceu numa comunidade, um cara que não teve pais ali, que conseguiram dar uma ótima qualidade de vida ali para ele, muitas vezes porque tinha uma faixa de renda ali menor. Estudava numa escola pública, né? Não podia viajar nem para fora do país, nem para fora do estado, tinha que ficar ali e tal. Muitas vezes tinha dificuldade para comer e tudo. E esse cara conseguiu crescer na vida, conseguiu falar inglês e espanhol também. Uau. E tá ali, né, sei lá, ganhando os mesmos 50 mil reais que outro cara. Esse cara tem muito mais mérito. E eu sempre levei como base, né, assim, muito dessa questão de meritocracia e tal, e eu comecei a perceber que todas as regras têm exceções. Então, no geral, eu percebo que as minhas opiniões, elas mudam muito rápido, então muitas vezes eu vejo hoje em dia que eu já errei muito nas coisas que eu falava, mas eu sempre errei tentando fazer o bem, sabe? E é isso que eu quero que as pessoas me vejam, assim, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa honesta e que tenta ser boa. Acho que é isso. Tenta não, pelo caminho que você está seguindo e pelo mestre que você disse que admira, com certeza você vai fazer o bem. Porque eu acho que esse é um dos melhores valores que a gente pode ter. Eu quero te dar os parabéns, porque eu acho que tua mãe e teu pai têm feito um bom trabalho com relação à sua formação, né? Formando esse indivíduo tão singular. Você pensa em escrever livro? Penso sim, porque eu acho que é uma forma até boa de crescer a autoridade. E muitas vezes você consegue resumir um bom trabalho de uma maneira um pouco, não necessariamente mais simples, né? Mas eu gosto bastante de escrever, então acho que muitas vezes em palavras eu consigo dizer até melhor do que eu consigo dizer num vídeo. Até porque eu sou um cara que fala bastante e muitas vezes eu sei que a galera não vai buscar ver um vídeo de 3h30 de eu falando o assunto que eu quero falar, por exemplo. Mas a pessoa já acha um pouco mais fácil de pegar um livro longo ali e ler aquilo. Então eu penso sim em fazer livro, primeiro como forma de aumentar a autoridade, porque é uma coisa que realmente gera, né? Ter um livro aumenta a sua autoridade ali sobre um assunto. E porque eu acho que eu gosto de escrever, é uma forma minha de propagar mais ainda a minha mensagem. E eu quero falar para você, isso é verdade. Eu escrevi um livro, quero mostrar aqui para você, ó. Esse é o livro da minha metodologia de coach, que eu vou presentear a sua mãe. E no Movimento Inspira Mulheres, a gente tem também um outro livro. Nesse livro do Movimento Inspira Mulheres, aqui, ó, são 13 mulheres contando a sua história. É um livro bem bacana também. E esses dois hoje, como são livros mais voltados para o público feminino, eu vou, em agradecimento à sua presença tão querida aqui, vou presentear a sua mãe com esses livros. Boa! Aí sim. E olha, quero falar aqui para vocês que está incrível esse podcast, foi uma maravilha ter você aqui. Mas antes da gente se despedir, você deixar sua rede social aqui para o pessoal, porque eu acho que todo mundo vai querer mesmo te seguir, quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque esse podcast só acontece graças aos patrocinadores. E tem um patrocinador muito especial esse podcast aqui para o Felipe, viu? Vamos lá? Uau! Sabe que patrocinador é algo que às vezes as pessoas procuram, demoram para acreditar em algo para lá. PicMove. A PicMove faz vídeos, é uma... Moleiro Oftalmologia, você conhece, né? Essa aí eu conheço. Essa você conhece. Fonseca e Ramos Advogados também é nosso patrocinador aqui. A Biup Turismo, você também conhece, da Renata. A Quinta Valentina dos Sapatos, que a gente acabou de ver aqui, que são maravilhosos. Sanche Belezaria, cabeleireiro, ela cuida dos meus cabelos. English Particular, não sei se você conhece, eles são aqui de Osasco, são incríveis. Já estudou lá também? E a Dix Personalizados, que faz presentes lindos, e o Movimento Inspira Mulheres. Gente, bem demais. É muito importante que vocês acreditem em projetos como esse do Movimento Inspira Mulheres, porque tudo que a gente quer é levar cada vez mais
autoridade, empoderamento e mais inspiração para todas as mulheres. Quero deixar aqui meu agradecimento, pedir para todos vocês que estão aqui que sigam as nossas redes sociais, siga @Movimento Inspira Mulheres, @Flávia Salim, @Rádio Nova Difusora FM e o querido O Felipe Moleiro, me segue lá também, porque lá no meu Instagram eu falo bastante sobre isso. Pra quem gosta até de um conteúdo um pouco mais aprofundado, dá uma olhada lá no meu YouTube. Se você pesquisar aqui de Investor, você acha. Se você pesquisar meu nome, Felipe Moleiro, você acha também. Acho que lá até consigo falar de forma um pouco mais profunda o que eu busco falar, né? Como eu tava comentando que eu falo bastante, né? Eu acho que é até melhor, porque, sei lá, no Instagram eu faço um vídeo de 1 minuto ali. Muitas vezes no YouTube eu consigo fazer um vídeo de 20, que eu explico tudo de forma bem mais aprofundada. Então quem gosta dos conteúdos curtos, me segue lá no Instagram. Quem gosta de conteúdos longos, segue lá no Instagram também, mas dá uma conferida lá no YouTube que eu falo de forma mais aprofundada. Sensacional, gente. Então nós vamos seguir ele, vamos seguir o movimento, seguir a Rádio Nova Difusora, segue todo mundo aí. Seguir Flávia Salim, porque isso não custa nada. E é seguir, curtir, apreciar e valorizar o trabalho do outro. É para isso que a gente está aqui. A gente tem que dar esse valor para o outro, tá bom? E até segunda-feira que vem nós estamos aqui. Um grande beijo e ótima semana. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Aqui no escritório, a galera escuta Nova Difusora. Olá pessoal, está chegando a Semana da Cultura Cristã em Barueri. E esse ano será diferente de tudo que você já viu.